Alguma criança da sua família anda tendo muito refluxo a ponto de causar preocupação nos pais ou ainda avós? Pois bem, esse vídeo provavelmente será a solução desse problema. Eu sou Alexandre Chagas e nós vamos falar na data de hoje sobre refluxo infantil. Tente este tratamento antes dos demais, tá bom? Pois bem, eu sou pai de 3 lindos filhos e quando eles eram bebezinhos eu ajudei ativamente na questão da educação e tratamento deles. Troquei muita fralda, também verifiquei bastante essa questão de refluxo, dei muita mamadeira e tenho condições aí de dar inúmeras dicas para os pais que estão aí tendo esse tipo de problema. O que eu tenho notado é que tanto os meus sobrinhos quanto filhos e netos de inúmeros clientes apresentam esse problema. E, obviamente, eu fui pesquisar para ver o que acontecia, razão maior desse vídeo, buscando aí auxiliar as famílias. Pois bem, na maioria das vezes, as crianças têm esse refluxo por algo que os pais deveriam fazer e não fazem. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, antes, eu quero falar o que causa esse refluxo, porque na realidade as pessoas ficam em dúvida. Muitas vezes vão a médicos iniciam o tratamento medicamentoso, muitas vezes sem necessidade. A criança começa a ser tratada e esse refluxo não deixa de ocorrer, ele continua mesmo os pais tratando pela via medicamentosa. Gente, fisiologicamente, o nosso sistema digestório, ele é capenga até o 1º ano de idade. Nenhuma criança tem um sistema digestório adequado. Ela não nasce com ele totalmente desenvolvido. Ele nasce e vem desenvolvendo no decorrer dos anos, tá bom? Isso explica por que nós humanos necessitamos de leite. Porque o leite, ele é essencial também, não apenas para uma questão de nutrição, mas também para forçar esse desenvolvimento aí do nosso sistema digestório, antigo sistema digestivo, né? Pois bem, e o que acontece quando a criança acaba de tomar o leite? Ela golfa. O que é o golfo? Gente, existe até um verbo, note que isso é um verbo da língua portuguesa. O golfar é o ato de você ter esse leve refluxo onde sai um pouco daquilo que a criança acabou de mamar, acabou de ingerir. Isso é normal, na maioria suprema dos casos, tá? Existem as exceções que a gente já vai falar também. Mas note, na maioria suprema das vezes, o que o pai, a mãe ou o avô, a avó podem fazer para acabar com esse problema? Simplesmente dar tapinhas nas costas. Eu vou fazer aqui na frente, aqui no meu peito, para que você veja. Mas imagine que tem uma criança aqui comigo e eu estou fazendo assim aqui na criança. Você põe assim a mãozinha e bate assim, tá? Levinho aqui, ó. Estou batendo aqui e pronto. Você vai batendo e o importante não é apenas você bater nas costas, é você encontrar o barulhinho de ar. Quando você bate em uma região que não tem tanto ar, o barulho ele é mais sólido, tá bom? Ele vai fazer um pum, né, mais sólido. Agora, quando o barulhinho tá oco, ele faz um barulho mais aberto, faz tá? Então assim, na hora que você bate, você vai sentir a diferença de som. Esse barulho, quando ele está mais aberto, significa que a criança está com ar ali. Continua a bater ali naquela região até que a criança arrote. Possivelmente ela vai arrotar e vai golfar um pouquinho. É normal. Coloca sempre uma fraldinha aqui no seu ombro, tá? Você vai colocar a cabecinha da criança, vai começar a dar tapinha nas costas, ela vai golfar na fraldinha, você vai limpar a boquinha dela e pronto. Por causa do golfo também, antigamente, toda criança dormia de lado, porque para não se afogar no próprio golfo. Isso daí é normal, gente.
Se você tem um bebezinho de colo, uma criancinha pequenininha, você obrigatoriamente vai ter que fazer isso que eu falei dos tapinhas em cada mamada e, além disso, colocar a criancinha de lado quando ela for dormir, tá bom? Coloca até um apoiozinho nas costas, um travesseirinho, para que isso evite que ela absorva o próprio refluxo, o próprio golfo, tá bom? Esse é o principal tratamento que muitos avós não falam para os filhos e os filhos, sem saberem o que fazer, acabam fazendo o que não devem. Veja só, vou dar um exemplo. Os meus sobrinhos, eu cheguei na casa deles e vi que a criança estava com muita cólica. Veja, a cólica intestinal também é uma consequência de você não dar tapinhas. Por quê? Porque, claro, existe a cólica que é também do sistema gastrointestinal, lá do intestinal, está aí também em desenvolvimento. Então a criança vai ter cólica normalmente, né? Ela sempre vai ter também cólica intestinal, vai ter dores ali, que é importante colocar uma fraldinha quente, alguma coisinha quente ali. Mas quando isso é muito grande, significa que não estão dando tapinha suficiente. Aquele ar que deveria sair via roto, ele entra e acaba causando um estufamento nos intestinos da criança e ela acaba tendo cólicas tremendas, muitas e muitas dores. Depois eu dou mais algumas dicas aí quanto a essa questão de cólica num outro vídeo, tá bom? Mas vamos concentrar então os esforços aqui. Eu cheguei na casa desses meus sobrinhos e o que o pai e a mãe estavam fazendo? Eles pegaram as crianças e estavam chacoalhando, chacoalhando para ver se arrotava. Eu falei, meu Deus do céu, não, tem que dar tapinha. E aliás, muitos nem fazem isso, tá? Nem o básico. E aí, depois que eu ensinei, e detalhe, os dois filhos, né, já estavam tomando medicamentos, estavam tomando vários remédios aí indicados por médicos, né? Médicos de pronto-socorro que estavam lá fazendo a via de pediatra. Indicaram lá qualquer coisa para refluxo, quando isso é algo totalmente normal, como eu falei, da fisiologia. E as crianças estavam tomando medicações sem necessidade, veja que absurdo, e ninguém havia falado para eles que deveriam dar tapinha nas costas. Quando eu falei, ensinei, peguei a criança, coloquei lá, fiz direitinho, mostrei como deveria ser feito, como eu já acabei de falar aqui, né? O que acontece? Acabaram todos os problemas, os refluxos pararam de acontecer no decorrer, sempre acontecendo depois da mamada, aquele golfo normal com arroto, tá? Ali na fraldinha, e as cólicas intestinais diminuíram de uma maneira assim incrível, diminuíram cerca de uns 80% ou mais. Ou seja, tudo pode ser solucionado com esse simples ato de amor que você faz logo aí do caso das crianças. Agora, se o seu bebezinho tiver em outras ocasiões, você está fazendo isso, mas o seu bebezinho está tendo outros quadros de vômito, aí pode realmente ser algo mais grave e eu aconselho que você leve imediatamente a um pediatra real, tá bom? Um pediatra real, não esses de pronto-socorro. Marque uma consulta, leve o seu bebê lá para que ele passe e tenha acompanhamento pediátrico. Isso porque, gente, muitas vezes pode ser algo mais sério. Esse vômito pode ter causa neurológica, pode ter causa de gordura, problema, má formação realmente aí da questão gastrointestinal, casos, especialmente se há casos similares da família, dentre inúmeros outros problemas que podem de fato acontecer. Agora, se você fez essa dica que eu acabei de dar e resolveu o seu problema, ótimo, toque sua vida. Ainda é adequado que seu filho ou seu neto tenha acompanhamento pediátrico com pediatras sérios e que saibam aquilo que estão fazendo, mas pelo menos você já estará aí livre desse enorme problema, tá bom?
Fica então a dica, um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo vídeo.